porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Tiago 1, versículo 2. Eu pedi para que o vice-presidente da Câmara lisse essa parte por motivo de maiores. Solicito a vereadora Luzia José dos Santos, primeira secretária, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Presente. Carlos Rodrigues Filho. Presente. Florisvaldo Micali. Presente. José Messias Fagundes de Almeida. Presente. Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Nelson José dos Santos. Raul Antônio Pereira. Presente. Tereza Lima dos Santos Campos. Valdivino Alves Moreira. Presente. Havendo o número legal, essa presidência dá por aberta a presente sessão. Cumpre a essa presidência lembrar aos nobres vereadores que a presente sessão não ficará limitada ao tempo de 1 hora, como determinado o artigo 207, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, uma vez que esta regra deixou de prevalecer por força da interpretação regimental número 1 de 2006, de 11 de agosto de 2006, registradas nas folhas 4 do livro de registro de precedentes regimentais desta Casa. Interpretação esta que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores desta Casa. Fique claro, portanto, que a presente sessão se prolongará o tempo que for necessário para a conclusão das discussões e votações que compõem este julgamento de contas. Solicito à vereadora Luzia José dos Santos Vecchiati, primeira secretária, que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, que se encontra na página 55 do processo de julgamento. Projeto de lei de decreto legislativo número 01 de 2016. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício financeiro de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu para todos os fins e efeitos de direito, rejeitando-se por conseguinte o parecer prévio emitido no processo TC 1833/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nelson José dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Pacaembu, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do exercício financeiro de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu para todos os fins e efeitos de direitos, rejeitando-se por conseguinte o parecer prévio emitido nos autos do processo número do Tribunal de Contas 1833/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contratos. Pacaembu, 12 de julho de 2016. Adelmir Ferrari, presidente. Florisvaldo Micali, relator. Raul Antônio Pereira, revisor. Esta presidência consulta aos senhores vereadores seu projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, e que propõe a aprovação das contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu, deve ser considerado objeto de deliberação deste plenário nos termos do artigo 207 do Regimento Interno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declaro aceito como objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos itens 6 a 11
do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, que estão localizados nas páginas 33 a 36 do processo de julgamento, que contém a transcrição dos pareceres do Tribunal de Contas relativos às contas de 2013 da Prefeitura de Pacaembu. O conselheiro relator concluiu que todas as demais falhas apontadas no relatório da fiscalização seriam passíveis de relevação, mas a relativa às compensações unilaterais de encargos devidos ao INSS seria suficiente por si só para a reprovação das contas, o que foi seguido pelos demais conselheiros da segunda Câmara, que por unanimidade, em sessão realizada a 28 de abril de 2015, emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu. O parecer da Egrégia Segunda Câmara adveio às folhas 177, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 21 de maio de 2015, com o seguinte teor: considerando que as contas do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, e a Egrégia Segunda Câmara, em sessão de 28 de abril de 2015, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente e relator, e Sidney Stanislau Deraldo, e do auditor substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Pacaembu, exercício de 2013, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal, com recomendações à administração. Determinou outrossim que, após o trânsito julgado, seja oficiado à Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público Estadual, encaminhando-lhes cópias dos documentos relacionados à compensação de encargos previdenciários, bem como o presente voto para a ciência e providências cabíveis. Determinou, por fim, a formação do expediente próprio para prosseguimento da instrução tratada nos itens C1.1 e C2.3, com prévio trânsito nos autos pelo Supremo Federal, competente para que alerte a fiscalização no sentido de que, nesses casos, seja dado atendimento à norma técnica. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Celso Augusto Matuque Félix Júnior, Publique-se, São Paulo, 12 de maio de 2015. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Inconformado com o teor do parecer, o atual prefeito recorreu ao Tribunal Pleno do TCE São Paulo, mediante recurso de pedido de reexame, no qual alega em síntese que as compensações efetuadas estão respaldadas por uma decisão liminar da Justiça, a qual teria desobrigado o município ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais a título de aviso prévio, indenizado, 1/3 de férias, férias convertidas em pecúnias e indenizadas, auxílio educação, auxílio creche, auxílio doença e auxílio acidente, pagos durante os 15 primeiros dias do afastamento, abono assiduidade e abono anual e abono único anual, a contar da competência 6 de 2007, como também para os tributos vencidos a contar do ajuizamento do mandado de segurança, que seria, sim, medida adequada para pleitear em juízo a desoneração de verbas trabalhistas. B. Que as compensações foram feitas através da empresa especializada contratada, já que não há nos quadros funcionais do município servidor com conhecimento técnico específico para tais operações, tanto que o Departamento de Recursos Humanos não se atentou para o recolhimento das contribuições indevidas à Receita Federal, como confirmado pela medida liminar, justamente por falta desse conhecimento especializado. C. Que, se a medida liminar não produzisse efeito imediato, possibilitando as compensações desde logo, tornar-se inócua a segurança concedida, privando o município de seus recursos já escassos até o trânsito em julgado, de modo que essa antecipação da tutela não teria efeito prático. D. Que o aditamento do contrato, segundo aditivo, com a empresa Castellucci se justifica nos princípios administrativos da eficiência, finalidade, segurança jurídica e interesse público,
não fazendo sentido a sua interrupção antes da finalização do serviço, compensações de créditos pagos indevidamente, o que certamente traria consequências negativas aos cofres municipais, especialmente pela estagnação dos recursos que deixariam de ser realocados para outros bens e serviços em favor da coletividade. E que a análise do TCE, neste caso, se limita à letra da lei, não levando em conta os benefícios alcançados pelas compensações, além do fato de que não geraram prejuízo aos cofres municipais, mesmo porque, se a medida liminar vier a ser revogada, o município deverá parcelar a eventual dívida daí decorrente, como já se fez em relação à FGTS de períodos passados, mas a população já terá recebido os benefícios decorrentes das compensações realizadas. F. Que as verbas alcançadas pela liminar são objeto de julgamento pelo STF, já estando pacificado o entendimento em relação a algumas delas, de que são mesmo indevidas. 9. Agora, item 9. A assessoria técnica emitiu pareceres pelo improvimento dos recursos, nas folhas 241 e 248, assim como o Ministério Público das Contas, nas folhas 249 e 250, e o secretário diretor-geral, nas folhas 251 e 253, seguindo-se a decisão do Tribunal Pleno, cujo voto proferido pelo mesmo conselheiro relator da segunda Câmara negou o provimento do pedido de reexame. 10. Transitada e julgada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aos 2 de maio de 2016, na certidão de folha número 268, a decisão foi comunicada ao atual prefeito mediante ofício de folhas 273A, remetendo-se os autos do processo do TC 1833/026/13 a esta Casa Legislativa para os atos de sua competência através do ofício mencionado no início deste relatório. Regularmente convocada, esta comissão discutindo e relatando os fatos atinentes às contas examinadas com os subsídios do parecer prévio do TCE, passa a emissão de seu parecer unânime nos termos seguintes. Solicito à primeira secretária que proceda a leitura dos pareceres unânimes da Comissão de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação desta Casa, que estão localizados entre as páginas 36 a 40 e 54 do processo de julgamento. Voto unânime dos membros da comissão. Examinando as contas do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu, com os subsídios apurados nos autos do processo TC 1833/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vemos que a administração municipal obteve parecer positivo no que tange aos principais requisitos de uma boa administração. O que se vê dos índices expostos no voto do conselheiro relator, encartado às folhas 173 daquele feito, índices esses que restaram confirmados em grau de recurso à superior instância, a saber: A. Aplicação total ao ensino, 26,58, sendo o mínimo de 25%. B. Investimento no magistério, 67,81%, sendo o mínimo de 60%. C. Total de despesas com Fundeb, 97,93%, sendo de 95% o limite jurisprudencial mínimo admitido pelo TCE de São Paulo. D. Despesas com saúde, 28,03%, sendo o mínimo de 15%. E. Transferências à Câmara, 4,13%, sendo o máximo de 7%. F. Gastos com pessoal, 45,5%, sendo o máximo de 54%. G. Remuneração dos agentes políticos em ordem. H. Superávit orçamentário, 4,13%, superior a 2012, que foi de 0,19%. I. Percentual de investimentos, 13,09%. J. Repasses à Câmara em ordem. K. Gastos com o pessoal, últimos 180 dias em ordem. L. Precatórios em ordem. Mas, em que pesem todos esses indicadores positivos, um único apontamento
restou sem justificativa aceitável, na visão dos técnicos, conselheiros e procurador de contas daquele tribunal, o qual seria capaz de comprometer por si só toda a conta 2013 da Prefeitura de Pacaembu. Trata-se do apontamento feito sobre o número B5.1.1, compensação de encargos previdenciários, do relatório de fiscalização folhas 27 e 30, que considerou irregulares as compensações de créditos previdenciários realizados no exercício através da empresa Castellucci Figueiredo Advogados Associados, haja vista a suposta falta de autorização judicial ou de homologação fazendária para essas operações, uma vez que foram realizadas antes do trânsito julgado da decisão da Justiça Federal, que teria permitido apenas parte dessas compensações, o que caracteriza em tese afronta aos artigos 170A e 174 do Código Tributário Nacional, com risco de dano futuro alterado. Importante frisar neste passo que essa situação encontrada nas contas de 2013 é idêntica àquela verificada nas contas de 2012 do município, do processo TC 1765-026/12, onde essas mesmas compensações de créditos previdenciários também foram realizadas pela mesma empresa, Castellucci Figueiredo Advogados Associados, por força do mesmo contrato. Compensações essas que foram tanto em 2012 quanto em 2013. O único motivo para a emissão de parecer desfavorável por parte do Tribunal de Contas. Pois bem, esta Câmara já se pronunciou acerca das contas de 2012 deste município, julgando-as definitivamente aprovadas para todos os efeitos de direito, aprovação esta que teve como base, segundo as falas dos vereadores, consignada na ata da 31ª Sessão Extraordinária, realizada em 1 de fevereiro de 2016, uma posterior mudança de posicionamento do próprio Tribunal de Contas em relação àquele apontamento, quando for o único motivo para a reprovação, o que ensejaria não mais a reprovação de toda a conta do exercício, mas sim a formação de expediente próprio em autos apartados para o acompanhamento e julgamento desse fato em separado. Entendimento este que passou a prevalecer a partir do julgamento das contas de 2013 do município de Andatuba, objeto do processo número TC 1723/026 de 2013, o qual destacamos o seguinte trecho do voto do conselheiro relator. Em relação à compensação previdenciária, tenho que o administrador, ao realizar esse procedimento, deve cercar-se de cautelas, de modo que não venha a ocasionar prejuízos futuros, devendo possuir a documentação que lhe dê suporte, observar o cumprimento dos requisitos formais exigidos e a apuração exata do valor a ser compensado. Nesse sentido, inclusive, dispõe o artigo 74 da Lei Federal 8.430/96. Artigo 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais, com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados por aquele órgão. Redação dada pela Lei nº 10.637 de 2002. Vide Decreto número 7.212 de 2010. Vide Medida Provisória número 608 de 2013. Vide Lei número 12.838 de 2013. Modificando o posicionamento que antes vinha adotando em casos da espécie, tenho que no deslinde dessa questão deva ser acompanhado em expediente próprio, a fim de se verificar a correção do procedimento com eventual responsabilização pessoal do mandatário, no caso de ter sido feita indevidamente, além do que a Receita Federal do Brasil deverá ser cientificada imediatamente a respeito da compensação em questão, obviamente, se não comprovado desde logo o prejuízo, ocasião em que haveremos de declarar comprometida a gestão. É importante observar, a partir deste julgado acima destacado, o qual é datado de 20 de outubro de 2015, conforme a cópia anexa, que tanto nas contas do município de Andatuba, São Paulo, quanto nas de Pacaembu, ambas de 2013, a compensação de créditos previdenciários realizada através da empresa Castellucci Figueiredo Advogados Associados era o único fundamento para a reprovação das contas,
inclusive sob idêntico enquadramento, ou seja, realizada sem autorização judicial ou da Receita Federal e sem prova de legitimidade, caracterizando falta de recolhimento previdenciário como segue. Ocorre que, apesar dessa identidade de situações, além do fato de que o valor compensado em Angatuba foi de 3.230.000, foi muito maior do que o compensado em Pacaembu no mesmo período, 1.965.000. Somente as contas daquele município obtiveram do TCE parecer favorável à aprovação, como se vê as folhas 12 da cópia anexa nesses termos. Nessas condições, acompanhando a conclusão da unidade de economia, voto da ATJ, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Angatuba, relativo aos exercícios de 2013. Ora, vamos e venhamos. Se por um lado é certo que o julgamento das contas de 2013 de Pacaembu, em primeira instância, 21/5/2015, ocorreu antes daquela mudança de posicionamento do TCE, manifestada naquele julgado de Angatuba, de 20/10/2015, não é menos certo de que o pedido de reexame interposto pelo prefeito ocorreu em março de 2016, folhas 254 e 261, ou seja, na vigência daquele novo posicionamento, sendo de rigor, portanto, até por uma questão de equidade e de justiça, a aplicação desse entendimento também em relação às contas de 2013 de Pacaembu. Mas não foi o que ocorreu. Ao receber os autos para o julgamento do pedido de reexame, aos 31 de março de 2016, folha 254, os conselheiros do Tribunal Pleno tinham em mãos pareceres da assessoria técnica do assessor procurador, chefe e do Ministério Público das Contas, todos datados de setembro de 2015, ou seja, anteriores à nova jurisprudência firmada no feito do TC 1723-02613, sendo todos eles, portanto, contrários à aprovação das contas por força da antiga jurisprudência do TC, firmada entre 2010 e 2012. Como se vê dos referidos pareceres, folhas 241 e 250, não se levando em contas, obviamente, aquele novo entendimento, que só se manifestaria a partir de 10 de outubro de 2015. Por estas mesmas razões, esse novo posicionamento também não foi invocado nas razões do recurso de pedido de reexame interposto pelo prefeito em 18 de junho de 2015. Mas os conselheiros do TCE de São Paulo tinham plena ciência desse novo posicionamento, que vale ressaltar. Não foi concebido para legitimar as compensações previdenciárias impugnadas, mas sim para retirar essa questão do julgamento das contas anuais, para submetê-las à apreciação em expediente próprio, em autos apartados, de modo que esse apontamento não deveria ser considerado na avaliação final das contas de 2013 de Pacaembu. Ora, se foi o próprio TCE de São Paulo quem decidiu que a questão das compensações previdenciárias deve ser avaliada em expediente próprio devido à sua complexidade e ao fato de estar sob júdice em grau de recurso no Supremo Tribunal Federal, a fim de não influenciar diretamente o julgamento das contas anuais, quando for o único elemento negativo apontado, não faz nenhum sentido a decisão do Pleno que manteve o parecer desfavorável às contas de 2013 de Pacaembu, em franca contradição com o parecer dado às contas de Angatuba. Com o devido respeito, não há como não perceber e reclamar, salvo o melhor juízo, que justificativa apresentada pelo Egrégio Conselho Relator, as folhas 258 e 259, para justificar a condenação das contas de Pacaembu, em contraposição à solução dada às contas de Angatuba em idêntica situação, não se sustenta e não pode ser aceita por esta comissão, senão, vejamos, como efeito, tanto a parte da sentença judicial que negou o direito à compensação de algumas verbas, quanto a outra parte que deferiu a compensação de todas as outras verbas pleiteadas, estão sob júdice, pois ambas são objetos de recurso, cada qual interposto pela respectiva parte interessada, seja a Prefeitura de Pacaembu como a Fazenda Nacional,
de tal modo que a justificativa do TCE neste julgado representa, salvo o melhor juízo, uma verdadeira antecipação daquele julgamento judicial, fazendo cair por terra o entendimento anteriormente embutido nos processos TC 1723.026/13, pelo qual a questão, por sua própria complexidade e natureza, deve ser dirimida em expediente próprio, acompanhando o pronunciamento do STF a seu respeito. E nesse contexto, não seria absurdo concluir que o TCE aplicou soluções diferentes para as questões idênticas neste caso, desprezando o seu próprio posicionamento concebido para a suspensão provisória de todos os casos em que a compensação previdenciária seja a única causa de rejeição das contas, exatamente como ocorreu neste caso. Ora, se já há expediente próprio para o deslinde das questões atinentes às compensações realizadas, pouco importa que verbas estariam ou não amparadas pela decisão judicial, ainda não transitada em julgado, já que toda a questão atinente às compensações estão sob júdice, tanto no STF quanto no TCE. Portanto, o fundamento invocado pelos doutores conselheiros do TCE no julgamento do pedido de reexame para justificar a manutenção da reprovação das contas de 2013 do município de Pacaembu enfrenta contradição com a solução dada às contas do mesmo exercício do município de Angatuba em idêntica situação, não pode ser aceito por esta comissão, em que se pese o motivo apontado para esse tratamento diferenciado, que a nosso ver constitui verdadeira antecipação de um julgamento que, segundo a regra estabelecida pela própria Corte de Contas, deve ser reservada a apreciação em apartado. No mais, essa comissão reporta-se aos mesmos fundamentos já invocados para a aprovação das contas de 2012 da Prefeitura de Pacaembu, no processo sobre o número 22/2015 desta Casa. Apenso ao processo número TC 1765/026/12 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma vez que as contas sob exame apresentam a idêntica situação em relação àquelas não se justificando pelas mesmas razões acima expostas, um tratamento desigual para situações idênticas. Parecer da comissão. Assim, pela avaliação positiva da gestão de 2013 em relação aos demais requisitos analisados pelo TCE e por esta comissão, ressalvadas as eventuais ocorrências pendentes de avaliação em processos apartados do mesmo tribunal e considerando, ademais, que a questão atinente às compensações de créditos previdenciários, segundo o novo posicionamento pacificado no próprio TCE, a partir do processo TC 1723/026/13, também deveria ser objeto de apreciação em expediente próprio, aguardando-se a solução que será dada pelo Poder Judiciário, no que tange a validade ou não dos créditos reconhecidos em favor do município, mesmo porque a Receita Federal do Brasil e Ministério Público Estadual já receberam cópias desses procedimentos para as eventuais providências que entenderem cabíveis, conforme o parecer final emitido as folhas 177 no feito sobredito esta comissão, por unanimidade de seus membros, emite parecer favorável à aprovação das contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu, contrariando, portanto, o parecer prévio emitido no processo TC 1833/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o que apresentará em separado no prazo regimental o projeto de decreto legislativo respectivo que será submetido à discussão e votação dos novos pares nos termos legais e regimentais. Pacaembu, 7 de julho de 2016. Adelmir Ferrari, presidente. Florisvaldo Micado, relator. Raul Antônio Pereira, revisor. Comissão de Justiça e Redação. Quanto ao mérito
Ao exame das questões expostas e analisadas no processo sobredito, muito embora concernentes à matéria de caráter eminentemente orçamentário, econômico e financeiro, esta comissão adota quanto ao mérito o inteiro teor parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, uma vez que no caso presente é nítido o caráter positivo das contas examinadas em todos os seus requisitos, como demonstrado pelo próprio parecer prévio, folha 173. Restando isolado o apontamento acerca das compensações de créditos de contribuições previdenciárias por um aspecto unicamente jurídico, tendo o próprio TCE firmado novo entendimento acerca desse apontamento a partir de 20 de outubro de 2015, no sentido de que a questão deva ser objeto de apreciação em expediente próprio e apartado, mesmo porque toda a questão atinente a essas compensações e os créditos respectivos está sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Nosso parecer é favorável à aprovação das contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu. Pacaembu, 7 de julho de 2016. Raul Antônio Pereira, presidente. Carlos Rodrigues Filho, relator. Adelmir Ferrari, revisor. Esta presidência concede, a partir de agora, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Maciel do Carmo Copas, bem como ao seu advogado, doutor Alex Fernando Rafael, um tempo de 10 minutos cada um, sem apartes, para fazer o uso da palavra e expor seus esclarecimentos ou defesa oral, como queiram. Excelentíssimo senhor Florisvaldo Ricardo, vice-presidente dessa augusta Casa de Leis, quem eu cumprimento os demais membros dessas diretoras, assim como todos os demais vice-presidentes dessa sessão. Boa noite. Enfim, cabe hoje a Vossas Excelências analisarem e acabarem julgando as contas do exercício financeiro 2013 da atual administração Maciel do Carmo Copas. Peço aqui mais uma vez, antes mesmo de adentrarmos ao mérito da matéria, aprofundarmos um pouco mais, embora já discutido, relatado, passado pelo vice-presidente, pela secretária, tudo que iríamos abordar aqui, que Vossas Excelências, ao proferirem realmente o voto, analisarem e julgarem as contas, que adotem na integralidade os pareceres das comissões de Orçamento e Justiça, de Finanças e Redação dessa Casa de Leis. Até porque é o que realmente vem de encontro à realidade, o que necessita, o que de fato o nosso município precisa. Tentando ser o mais breve possível, vou abordar alguns tópicos, poucos tópicos realmente sobre o parecer do Tribunal de Contas, no qual acabou por reprovar as contas do atual prefeito Maciel do Carmo Copas no exercício 2013. Pois bem, o ponto crucial e principal deu-se em razão da contratação do escritório Castellus Figueiredo Advogados Associados, no qual prestou serviço de suma importância para o nosso município, que foi a compensação de verbas previdenciárias. No entanto, vale destacar que realmente essas compensações de verbas previdenciárias, no qual tanto o Tribunal de Contas tem apontado e tem reprovado as contas, elas na verdade estão em contexto, foram inseridas realmente dentro de um contrato, não de um novo contrato pela atual administração, mas sim um contrato realmente assinado, redigido, gerido pela administração anterior, salvo engano no mês de junho de 2012, o qual tem uma previsão de até 60 meses, por 5 anos, e caso fosse descumprido, como é de conhecimento de Vossas Excelências, poderia gerar inúmeras penalidades para o atual administrador.
E mais, um contrato que essa defesa e a atual administração não entende que foi um contrato irregular. Pelo contrário, ele é totalmente regular, totalmente positivo, totalmente favorável. E o que de fato vem salvando e salvou as finanças do município nos últimos anos. Portanto, este apontamento principal, único, realmente pela reprova das contas, que foi as verbas previdenciárias, que se deu em razão das verbas previdenciárias compensadas, que o Tribunal de Contas de fato não reconhece, esse é o primeiro ponto que essa defesa já afasta, destaca e pede a Vossa Excelência que desconsidere. Segundo ponto, como acabamos de dizer, foi a questão do contrato, que não foi um novo contrato, mas uma continuidade de um contrato realizado no ano de 2012. Terceiro ponto, que na verdade essa defesa vem passar a Vossas Excelências, como temos certeza que já é de conhecimento, é o fato de que a administração, no ano de 2013, não deu continuidade a esse contrato com a empresa Castellucci, não deu continuidade nos trabalhos de compensação de verbas previdenciárias às escuras. Não, de forma alguma. A atual administração sustentou-se, baseou-se numa decisão da Justiça Federal da Comarca de Presidente Prudente, que parcialmente concedeu, numa liminar, a ordem para que o município realmente procedesse às compensações de parte dessas verbas previdenciárias, e que no mérito julgou parcialmente procedente a ação, afastando algumas das verbas previdenciárias das quais realmente a empresa contratada impetrou o mandado de segurança. E essa demanda encontra-se hoje pendente de recurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ou seja, está sob júdice, a administração não está desamparada, e essa defesa tem certeza que ao final essa decisão será positiva e o município na verdade será o maior vencedor em toda essa história, independente de administrador. É um contrato feito numa gestão anterior, com validade para esta gestão, que aliás totalmente, entende a defesa totalmente positivo, e que de fato, volto a afirmar, salvou realmente o município de Pacaembu, como tem salvado todos os outros com os quais na verdade realizou esse contrato com essa empresa, que não é qualquer empresa, é uma empresa de notória especialização, aliás uma das únicas não no estado de São Paulo, mas do país, que tem competência para realizar esse tipo de serviço. Que o nosso município e nenhum outro da região, não adianta falar, tem condições de realizar esse tipo de serviço prestado, essas compensações tributárias, como o Tribunal de Contas vem insistindo e vem afirmar. Um outro ponto que há realmente de se falar, não bastasse, o próprio Tribunal de Contas, como amplamente abordado pela vereadora Luzia, são os dois pesos e duas medidas utilizadas. No município de Angatuba, por exemplo, onde foi informado o expediente próprio, o tribunal acabou por entender na finalização de que realmente lá seria possível esse tipo de compensação de verba previdenciária. O nosso pedido de reexame ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi posterior àquela decisão e mesmo assim mantiveram a reprova das contas, o que essa defesa novamente vem refutar. Não bastasse a matéria, o objeto que hoje aqui está em discussão é algo que já foi discutido anteriormente. Como eu disse, o contrato foi realizado inicialmente pelo ex-prefeito Amara Vamor, e quando Vossas Excelências acabaram por julgar as contas dela, no exercício de 2012, realmente o maior óbice por parte do Tribunal de Contas acabou sendo as compensações tributárias unilaterais procedidas pelo município de Pacaembu, sem homologação da Receita Federal do Brasil, ou até mesmo sem uma decisão judicial transitada em julgado. E Vossas Excelências, sabiamente, entenderam que aquilo realmente salvou as finanças do município e que de fato aquele contrato era válido, verdadeiro e positivo, como aqui já afirmado, e votaram favoravelmente a aprovação das contas da ex-prefeita Amara Vamor, cujo objeto é o mesmo aqui hoje em discussão. Então, temos a certeza que Vossas Excelências sabiamente irão tomar a correta decisão ao votar pela aprovação das contas do prefeito Marcelo do Carmo Copas. Prova disso, de que o único óbice se trata realmente dessas compensações unilaterais por parte do município de Pacaembu, é o parecer emitido pelo conselheiro relator do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando ele fala que no município de Pacaembu, quando ele mostra no município de Pacaembu, as contas mostram-se satisfatórias, haja vista ter sido dado cumprimento aos principais índices, como ensino, saúde, repasse à Câmara de Vereadores, despesa com pessoal e precatórios, além de vários outros.
Não vou repetir novamente, mencionar as aplicações que a vereadora Luzia acabou de fazer ainda há pouco, quando realmente tomava a palavra. Então, excelências, peço novamente, para finalizar aqui a nossa discussão, que, tomando por base os pareceres emitidos pelas comissões dessa egrégia Casa de Leis, vossas excelências opinem e votem favoravelmente as contas do exercício de 2013 do município de Pacaembu. Muito obrigado. Solicito à primeira secretária que proceda a nova verificação de frequência dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Presente. Carlos Rodrigues Filho. Presente. Florisvaldo Micali. Presente. José Messias Fagundes de Almeida. Presente. Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Nelson José dos Santos. Presente. Raul Antônio Pereira. Presente. Tereza Lima dos Santos Campos. Valdivino Alves Moreira. Presente. Havendo quórum para as votações, esta presidência dá por aberta a ordem do dia. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, que propõe a aprovação das contas do exercício financeiro de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu, será objeto de uma única discussão e votação em cumprimento ao artigo 208 do Regimento Interno. Em única discussão do projeto de decreto legislativo número 1 de 2016. Palavra ao Dr. Raul. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar participando dessa sessão extraordinária da Câmara de Pacaembu. Quero cumprimentar o presidente Florisvaldo Micali, no qual também cumprimento toda a mesa diretora, novos colegas, excelentíssimo senhor Marcelo do Carmo Cova, aqui presente, o nosso prefeito, sua assessoria jurídica e que acompanha a votação das contas do exercício 2013. Eu, primeiramente, quero reiterar aos novos colegas a votar favorável à aprovação das contas e rejeição do parecer do Tribunal de Contas, porque já foi exposto toda a matéria. Não tem mais o que discutir. As comissões todas deram favorável à rejeição desse parecer do Tribunal de Contas, que, sem dúvida alguma, ele encontrou uma situação que está sob júdice, que está sob força liminar, que tem amparo em todos os meios legais, porque não é justo que o município fique numa situação difícil, porque de cada R$100 arrecadado da área federal, não fica 10% para o município. O município que sofre todos os desgastes é no município que mora o cidadão. É o gestor que enfrenta as dificuldades, as necessidades de cada cidadão. E muitas das vezes, coagido pela própria justiça, ele tem que atender às necessidades daqueles que não têm recursos, tirando às vezes sem saber de onde para atender determinação judicial, e vem o Tribunal de Contas dizer que essa compensação é ilegal. Ilegal de que forma? De cada R$100 de imposto, principalmente do governo federal, não volta 10% para o município. Ainda bem que tem essa compensação, ainda bem que tem a Casteluz para fazer essa ação. E hoje, sobre o júdice do Supremo Tribunal Federal, sabe Deus quando vai se julgar isso aí. Vai terminar o mandato do atual gestor, vai começar em 2017 outro gestor, e assim por diante. E o gestor anterior também fez
se valer dessa ação. Ainda bem que buscou esse meio legal e por força de liminar que muitas dessas compensações são corretas. Se não fosse esses recursos, como estaria o gestor atual dessa administração? Uma crise econômica que nós passamos, onde milhões e milhões de real e dólar desviados dos cofres públicos federal, e aí não tem compensação não. Até hoje parece que nada foi compensado. Pouco se voltou para a federação. O recurso está todo lá fora. E o prefeito aqui, o gestor, com suas dificuldades. O Estado também com as dificuldades. Então, nada mais justo de que nós acompanhar o parecer das comissões da qual eu fiz parte e analisei da gestora anterior e vi que ela estava correta em fazer essa ação de compensação, e vejo que o atual prefeito está correto na sua gestão, e o gestor que vier depois, que dê continuidade, porque o governo federal, depois que ele leva o dinheiro, é igual o cobre. Entra, o peixe entra, mas não sai. Ele apodera do dinheiro e não devolve para o município. E o prefeito fica aí com os problemas na justiça, o Ministério Público querendo que se constrói a creche, que dê amparo às mães necessitadas, que é justo, mas não dá os recursos. Só sabe cobrar do gestor municipal. E quando ele move uma ação dessa, que compra meio legal para fazer a compensação, vem os senhores do Tribunal de Contas, que vive lá na mordomia em São Paulo, querer que o prefeito seja condenado. Será que eles não estão vendo que tem outras situações que eles precisam rever e que o valor descontado para a Previdência não é devido e que tem que haver a compensação? E aqueles municípios que não buscaram a compensação? Ainda bem que essa empresa conceituada, Casteluz, conseguiu fazer valer, por enquanto, a justiça. Porque se nós formos analisar, o gestor municipal passa por tantas injustiças e muitas vezes obrigado a assumir situação que não é dele, que é do governo federal, que é do governo do Estado, e muitas das vezes dizendo de nossa situação, a nossa Santa Casa, que tem um sistema SUS que não se corrige há mais de 10 anos, e uma inflação violenta, e o prefeito tem que socorrer, o gestor tem que socorrer a Santa Casa para que ela não feche. Isso eles não verem, mas sabe a justiça obrigar o gestor a atender muitas vezes determinação judicial, e ele que não cumpra sob pena da lei, ele tem que cumprir. E da onde vai sair o recurso? Vai mandar mais recursos lá para o federal, desviar de lá para o estrangeiro, deixar o país falido como está? Nós não podemos concordar com isso. Feliz os prefeitos que firmaram os contratos com essa empresa, que vai vencer na gestão posterior, e acredito que o gestor posterior vai renovar o contrato com a Casteluz e outras Casteluz que surjam para salvar os prefeitos das dificuldades que eles passam. Por isso eu reitero aos novos colegas a votar favorável à aprovação da Comissão de Contas a favor do município e rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, porque se nós votarmos a favor do Tribunal de Contas da forma que eles querem, estamos cometendo a maior injustiça. Em Angatuba se aplica uma lei, em Pacaembu se aplica outra. Na gestão passada nós votamos favorável, e nessa vamos votar favorável, de uma forma de não cometer injustiça com a atual administração. Era o que eu queria dizer. Muito obrigado. Vereador Ademir. Boa noite, senhor Florisvaldo Micali, nobres colegas, excelentíssimo senhor Marcelo Carlos Roupas, assessoria que acompanha, a imprensa que cobre aqui essa sessão,
plateia presente e os internautas também que nos acompanham distante. Venho aqui para justificar o meu voto, que é favorável à aprovação das contas, contrariando assim o parecer do Tribunal de Contas sobre as contas de 2013 da Administração Marcial do Carmo Copos. E dizer que a justificativa da minha decisão do voto já consta no parecer da Comissão de Finanças, a qual eu sou o presidente, e a nobre colega Luzia já leu anteriormente aqui, que acompanha o processo que nós estamos aqui hoje para votar. Muito obrigado, boa noite. Vereador Carlinhos. Boa noite, Luiz Micali, que hoje ocupa a presidência desta casa, nobres colegas vereadores, funcionários desta Casa de Leis, representantes da imprensa escrita, Jornal Folha Regional, Jornal Vaquimuense, Regina, João Borzanetti, foi vereador nessa casa na legislatura passada, hoje ocupa a secretaria dessa administração, doutor Alex, assessor jurídico da Prefeitura Municipal, querido amigo José Valentim de Sá, digníssimo senhor prefeito Marcel do Carmo Copas, prefeito deste município, que nos honra com a sua presença, senhoras e senhores que estão nos assistindo através do site da Câmara Municipal e do site ifolaregional.com.br. Por fazer parte da Comissão de Justiça e Redação, eu gostaria de tecer um breve comentário acerca do projeto de decreto legislativo número 1/2016. Esse projeto, apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, visa aprovar as contas do exercício financeiro de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu, reiterando por conseguinte o parecer prévio emitido nos autos do processo TC 1833/026/013 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No exame realizado pelo Tribunal de Contas da Prefeitura de Pacaembu, no ano em comento, o próprio Tribunal, órgão que merece todo o nosso respeito, reconheceu o caráter positivo das contas examinadas na maioria de seus requisitos, tais como superávit na execução orçamentária, resultado financeiro, econômico e patrimonial positivos, redução de 54,11% da dívida de longo prazo em relação ao exercício anterior, atendimento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive da despesa com pessoal, que ficou em 45,55% da receita corrente líquida, aplicação de 26,58% no ensino, respeitando o mínimo exigível de 25%, aplicação de 28,03% da arrecadação de impostos na saúde, respeitando o mínimo exigível de 15%, entre outros. Todavia, restou-se isolado um único apontamento sem justificativa aceitável na visão dos técnicos, conselheiros e procurador de contas do egrégio tribunal, o qual seria capaz de comprometer por si só toda a conta de 2013 da Prefeitura de Pacaembu. Trata-se das compensações de créditos e contribuições previdenciárias por um aspecto jurídico, que seria a inobservância da vedação expressa no artigo 170A do Código Tributário Nacional, uma vez que ao proceder às compensações dos referidos créditos, respaldada por uma decisão da Justiça Federal, baseada nos precedentes jurisprudenciais específicos, não aguardou o trânsito em julgado da decisão, conforme determina a lei. Tal atitude, tenho certeza que foi tomada pelo Poder Executivo no intuito de ajustar o orçamento municipal com a inserção dos créditos correspondentes, que certamente ajudou na administração da nossa cidade, que é tão carente de recursos. A título de esclarecimento, foi compensado no exercício de 2013 a quantia de R$ 1.950.000, após ser reconhecida no mandado de segurança impetrado como créditos pertencentes ao nosso município. Agindo dessa forma, a administração no ano de 2013 assumiu um risco que influenciou no julgamento de suas contas, rejeitadas pelo tribunal, em virtude de não ter aguardado o trânsito em julgado da ação judicial. Considero relevante ressaltar que as contas da Prefeitura Municipal de Pacaembu no exercício de 2012 estavam na mesma situação que as de 2013,
pois também foram feitas as referidas compensações de créditos tributários, inclusive com a mesma empresa, Castellucci Figueiredo Advogados Associados, por força do mesmo contrato. E naquela oportunidade, o respeitável Tribunal de Contas também considerou como único motivo para a emissão de parecer desfavorável. Todavia, em outubro de 2015, ao julgar as contas de 2013 do município de Angatuba, cidade localizada no estado de São Paulo, o próprio Tribunal de Contas modificou o posicionamento anteriormente adotado em casos dessa mesma espécie, entendendo que essa questão de compensação dos créditos previdenciários deve ser objeto de expediente próprio, que será tratado em processo apartado, responsabilizando pessoalmente o administrador, se for o caso. Por ser um político justo, sem interesses particulares e, sobretudo, por se tratar de um fato superveniente, que o próprio tribunal não reconhece mais como motivo que justifique a reprovação das contas, já que devemos aguardar a solução deste caso pelo Supremo Tribunal Federal, agirei da mesma forma como na votação das contas da Prefeitura no exercício de 2012. Ou seja, votarei a favor do projeto de decreto legislativo número 1/2016, rejeitando assim o parecer do Tribunal de Contas, que na época não aprovou as contas do exercício de 2013 da Prefeitura de Pacaembu, e peço que os nobres pares também votem da mesma forma. Não tendo mais nada a aduzir, muito obrigado. Boa noite. Vereador Nelson. Boa noite, presidente desta casa, a qual eu cumprimento todos os nossos colegas vereadores, plateia presente. Eu quero aqui agradecer a todos os vereadores por a gente vir conversando, fazendo reuniões a respeito desse projeto aí, e todos juntos, sentando e conversando, dizendo que realmente teríamos que votar favorável ao prefeito, que trabalha aí com bastante honestidade. Isso a gente conversou muito aqui dentro. E por ter votado da ex-prefeita também, que achamos foi esse Castellucci que apareceu para Pacaembu, que salvou a nossa cidade e outras cidades que tem aí. Quero agradecer a todos os vereadores que vão votar a favor, e obrigado por vocês conversarem e acertarem isso. Obrigado. Em única votação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2016. Esta presidência quer lembrar aos nobres vereadores que, para a aprovação desse projeto de decreto legislativo, que propõe a aprovação das contas de 2013 do Executivo, são necessários 2/3 dos votos favoráveis dos vereadores desta Casa, conforme estabelece o artigo 107, parágrafo 3º, inciso 4º da Lei Orgânica do Município e artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Portanto, fique claro que esse projeto de decreto legislativo só será aprovado se obtiver 6 votos favoráveis. Quem for favorável ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, que propõe a aprovação das contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, decretando para todos os efeitos de direito que ficam definitivamente aprovadas as contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Pacaembu, rejeitando-se, portanto, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido no processo TC 1833/026/13, uma vez que a votação foi unânime a favor do projeto, alcançando-se, assim, o quórum mínimo de 6 votos necessários para sua aprovação. Nada mais havendo para a presente sessão, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.